Olá, pessoal. Como é bom estar aqui junto com vocês. Eu sei que as paisagens aqui são cheias de água que você vê com a Adriana, comigo. E eu sou Alexandre Srabotniak e a Adriana é a Adriana Lanhado de Alencar. A gente gosta tanto, tanto de discutir a Paraxá da semana. Espero que vocês apreciem. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, Adriana. Shabbat Shalom, Alex. Shabbat Shalom a todos. É um prazer estar mais aqui de novo mais um dia aqui com vocês, gravando para vocês. Isso aí. Gente, essa Paraxá é muito rica e também nessa época a gente tem a celebração do Pêssar. E você pode falar assim, pô, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu queria dizer para você, e se você pensou isso, é melhor você repensar, porque tem tudo a ver, tudo a ver. Então, na Torá, o nosso estudo hoje começa com Levítico 6, versículo 1, até o 8, versículo 36. Na Haftará tem Jeremias 7, 21 até o 8, 3 e do 9, 22 e 23. A Brit Hadashah tem Hebreus 8, 1 a 6. E os Terrilim tem os Salmos, Salmo 107. Gente, é uma literatura muito rica. Vocês, recomendo a vocês, leiam. Se quiserem, parem o vídeo, leia e aí vem e vê o vídeo. Vale a pena, tá? Pode acreditar. Depois vocês me falam. O interessante aqui é que Deus, na verdade, já a essa altura, na verdade, Moisés, já a essa altura, ele completou a construção do Mishkan, do templo, né? Do tabernáculo. E aí tinha que botar em ação, tinha que colocar em prática. E o importante nisso tudo era quem podia estar no centro, no coração do tabernáculo, e o que era necessário para o povo. Então, o povo era como eu naquela época, eles eram como eu, eles pecavam, faziam bobagem. Eu sei que você pensa que não, mas também você também dá uma revisada, você também faz. E naquela época, o jeito de ser perdoado por Deus era fazendo um sacrifício de sangue, ou alguns sacrifícios de gratidão que apareciam. Então, no Levítico 6 e Levítico 7, eu não vou ler os detalhes, mas tem 5 tipos de sacrifício: tem o holocausto, eh, tem a oferta de cereais, tinha oferta pelo pecado, tinha oferta pela culpa, tinha oferta de comunhão, que era por gratidão, como resultado de alguma coisa que você pediu e Deus deu para você, ou era uma oferta voluntária. Essas eram as regras, né? Então, tinha a parte dos sacrifícios com, sei lá, com vegetais, né? Com farinha, com grãos e assim por diante, mas tinha a parte dos sacrifícios de sangue. Os sacrifícios de sangue eram aqueles que cobriam o pecado, porque sem o sangue, o pecado não podia ser coberto. Você não podia ter o perdão, você só podia ter com os sacrifícios com vegetais a oferecer, na verdade, uma gratidão a Deus pelo que ele tinha promovido, pelo que ele tinha feito para você. Essa era basicamente a diferença, mas tinha 5 tipos de sacrifícios que você podia fazer. Ah, quanto aos sacrifícios de sangue, o que eles eram? Em essência, você fazia o quê? Você matava os animais, mas Deus mandou uma mensagem para eles, né? E disse o Senhor a Moisés, lá no 7:22, e disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. E também eles não podiam engolir o sangue, porque o sangue era o sagrado. O sangue era aquilo que pagava o preço do pecado.
E, na verdade, o derramamento do sangue foi o que salvou o povo do Egito, né? Se vocês lembram, o que aconteceu? Quando eles foram sair do Egito no dia 14 de Nissan, eles fizeram o quê? Mataram o cordeiro e pintaram os batentes das portas com sangue. E aí o sangue, o anjo que veio executar o juízo sobre o povo, ele passava por cima, por isso em inglês chama-se Passover. Ele passava por cima daquela casa e os que estavam lá dentro não eram executados. Mas os que não tinham o sangue, eles não tinham a salvação. E o primogênito foi morto, até da casa de Faraó, da casa dos vassalos, da casa dos escravos, todos, até o gado, tudo isso. Então, quer dizer, o sangue tinha um papel fundamental na história. Ele também fala um pouquinho mais aqui, ele fala de que, muito bem, os sacerdotes, que eram intercessores, eram pessoas separadas para interceder por outras pessoas, pelos pecadores, como eu. Né? Adriana, má notícia, você também é pecadora, tá? É. Sim, E você também, você que está assistindo, também é. Né? Desculpe, mas é isso. É, era o sacerdote que intercedia, era o sacerdote que derramava o sangue, e ele tinha um salário, digamos assim, ele tinha uma porção do sacrifício que servia para alimentar a casa dele. A casa dele era alimentada com essas porções dos sacrifícios, né? Tem lá no versículo 31. Na verdade, eu vou ler um pouquinho mais. Versículo 28. Disse mais o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas: todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, trará a gordura juntamente com o peito e o moverá, chamando a atenção de Deus. Deus, olha eu aqui, eu estou pedindo perdão e o moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e a seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. Então, veja só: tinha o povo pecador e tinha o intercessor, que era o sacerdote, alguém separado para isso. Agora, será que eu podia ser sacerdote? Adriana, eu poderia ser o sacerdote? Conta para mim. não. Não, na verdade, os sacerdotes tinham uma linhagem, né? E, inclusive, no capítulo 8, Deus mostra para gente como foi a ordenação de Arão e seus descendentes como sacerdotes, né? Então, tinha todo um ritual, né? Aliás, essa paraxá toda mostra que Deus é um Deus de procedimentos, né? O ritual, e que eles tinham que seguir da forma como Deus mandou. Não adiantava arranjar atalho, vamos fazer de um jeito mais fácil, né? Isso aqui está muito complicado. Não, tinha que ser obediente, tinham que ser obedientes, obedecer aquele ritual, né? E tudo que Deus nos pede, existe um ritual, e Ele gosta disso, e Ele quer que a gente siga isso, mas não de uma forma vazia, assim, vamos fazer isso aqui, nesse procedimento, mas não, com o nosso coração, né, com a nossa intenção. E justamente Moisés, então, ordenou Arão e os filhos dele como sacerdotes, e o capítulo 8 trata muito bem disso, também falando da importância do sangue, né? Então, assim, essa paraxá fala muito do sangue. Então, o Moisés, no versículo 20, por exemplo, partiu também o carneiro nos seus pedaços, Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura, depois pegou, porém, a fressura e as pernas lavou com água, queimou todo o carneiro sobre o altar, ou seja, da forma que tinha que ser feito esse holocausto, né? Uma oferta queimada ao Senhor. E aí, para ordenar eles como sacerdotes, ele usou o sangue também. Então, no versículo 24, ele diz: Moisés também fez chegar os filhos de Arão e pôs daquele sangue
sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar em redor. Então, assim, Moisés fez exatamente como Deus mandou, né? Moisés ouvia Deus e obedecia. Isso é importante, né, gente? A gente tem que ouvir Deus pela palavra dele e obedecer, né? Não adianta ser só ouvinte e não praticar, né? Vamos ser ouvintes e praticantes. E muito bem. E o que que eu me lembrei? Que na época, que os judeus, os israelitas estavam como escravos no Egito, Deus usou o sangue para ser passado nos umbrais das portas e proteger os primogênitos deles. Aqui, o sangue estava representando que o sacerdote estava separado para fazer essa função, ele era uma pessoa separada. Ele não pecava? É lógico que ele pecava, ele era humano, né? Só Yeshua, quando veio, ele não pecou. E o seu sangue foi muito importante, né? Daqui a pouco o Alex vai falar um pouquinho disso também. Então, assim, o sangue é algo muito importante e tinha então todo esse procedimento. Tinha que ser para o sacrifício um cordeiro sem defeito, tinha que o sacerdote estar purificado, ele tinha que ter pedido perdão pelos seus pecados, enfim, e fazer todo o procedimento que Deus determinava, né? Então, Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Então, Moisés passou tudo, fez como que tinha que ser, e muito bem, né? Aí a gente vai para Haftará, que está em Jeremias, tá? E eu destaquei aqui um versículo que eu achei bem importante, que eu achei que a Haftará está falando muito também de obediência a Deus. E o versículo 23 do capítulo 7 diz o seguinte: Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Ou seja, de novo, a importância de obedecer para que as coisas vão bem. Então, quando às vezes as coisas não vão bem para a gente, será que a gente está fazendo de acordo com o que o Eterno gostaria que a gente fizesse? É importante a gente rever o nosso procedimento, pedir perdão se tiver errado o alvo, né? E voltar a caminhar, né, Alex? O que que você me diz aí? Eu acho que a gente quase não erra, né? Ou não é bem assim. Eu acho que não é bem assim, né? É, Mas o nosso Deus é tão bom. Nosso Deus é tão bom. Ele, ele, ele sabia, ele conhece a gente, ele sabe que nós somos pecadores, mas ele sempre dá uma saída para a gente. Ele quer perdoar. Ele quer dizer, meu filho, você está perdoado. Que legal que você me obedece. Eu vou estar cuidando de você o tempo todo. É isso que ele quer. Às vezes a gente não entende isso. É, então, para o povo, ele criou todo um ritual. Tipo assim, olha, essa é a receita de bolo para você. Essa é a receita de bolo para você, para que você esteja bem na foto, para que você esteja, seja aceito por mim. Senão, eu não quero conversar. Eu gosto de você, eu amo você, mas você está sujo, você está impuro, você tem que ser purificado, você tem que ser limpo. É isso que o Deus, nosso Deus quer. Deus quer que a gente esteja limpo. Por isso ele pegou e criou todo esse ritual. Ele criou os sacerdotes. Os sacerdotes tinham que ser limpos de tudo, né? Na verdade, no final lá do capítulo 8, versículo 34, ele diz assim: o que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer propiciação por vocês. É fazer o que é próprio, é fazer a única coisa que resolve o seu problema naquela época. Vocês, e aí para os sacerdotes, ele diz assim: vocês terão de permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro, que era o Mishkan, né? Por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor para que não morram, pois isso me foi ordenado. Ou seja, a, a parte final da consagração, da separação dos sacerdotes,
ela era assim: você vai ficar 7 dias e noites dentro do Mishkan, a porta do Mishkan, para que você não morra. Era uma preparação incrível, porque Deus quer pureza. Então, se nós temos que ser puros, o sacerdote tem que ser mais puro ainda para poder interceder pela gente naquela época, naquela época. Antes disso, um ano antes disso, porque isso foi exatamente no início do segundo ano que eles tiveram no era o início do segundo ano, né? Quando foi feita a dedicação do templo. No primeiro dia do segundo ano, o templo começou a ser dedicado e aí seguiu com a ordenação dos sacerdotes, a explicação dos sacrifícios. Mas antes disso, no dia 14 de Nissan, na verdade, na, na noite, né, do dia 14 de Nissan, e o dia começava sempre à noite, é diferente, nós hoje contamos o dia, começa à meia-noite e termina às 11h59 da noite do dia seguinte. Não. Lá ele começava, naquela época, começava ao pôr do sol e ia até o pôr do sol do dia seguinte, tá? Então, na noite do 14 de Nissan, eles tinham que fazer, celebrar alguma coisa que era o Pêssar, que era a passagem, porque ia acontecer a passagem. Eles tinham, né, voltando lá para o Shemot 12, né, Êxodos 12, Deus deu a ordenança para eles estarem preparados para a saída do Egito, né? É, Ele dizia assim no versículo 6: guardem até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo, um cordeirinho bonitinho, que eles iam pegar no 10º dia, levar para casa. A criançada ia fazer folia com o cordeirinho. E aí, no 14º dia, esse cordeirinho tinha que ser sacrificado. E o sangue desse cordeirinho tinha que pintar os batentes das portas, para evitar que aquele anjo que ia fazer o juízo, que ia sacrificar todos os primogênitos, passasse por cima, Passover, passe por cima a Páscoa, né? Por cima da casa daqueles que entenderam as ordens e fizeram isso. E tinha alguns detalhes a mais, né? No versículo 11, ele diz assim: ao comerem, isso é Êxodo 12, né? Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. No versículo 14, esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Isso significa que hoje, devemos celebrar a Páscoa. E essa semana estamos tendo exatamente a oportunidade de celebrar a Páscoa do Senhor. E ele tinha alguns detalhes que eu acabei anotando aí, por exemplo, possivelmente o Deus conversou com Moisés no primeiro dia do mês de Nissan, que era que a gente chama de Rosh Chodesh, primeiro dia do mês. Ele mandou separar um cordeiro no 10º dia. Então, ele deu instruções, essas instruções foram espalhadas, e no 10º dia é que tinha que separar esse cordeiro. E esse cordeiro, o cabrito, macho de um ano, sem defeito, tinha que ser um animal sem defeito, que Deus só quer coisas perfeitas. E ele nos faz perfeitos. E a gente já vai ver já já como. Nós não somos. Eu não sou. Adriana, má notícia, você também não é. Ninguém da sua família é. Ninguém da minha família é. E guarde até o 14º dia e sacrificá-lo ao pôr do sol.
passa o sangue nos umbrais das portas. O sangue foi a salvação. O derramamento de sangue foi a salvação. Foi o que permitiu que eles continuassem com vida. Estejam vestidos e prontos para sair. Gente, é a tua libertação. É a tua libertação. E celebrem como memorial, como nós celebramos. E aí no Êxodo 13 ele fala assim, no futuro, quando os seus, no versículo 14, no futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significa isso, digam-lhes, com mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o Faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. E se você quer saber, ou seja, isso foi, isso foi falado mais ou menos 1.400 anos do nascimento de Jesus, de Yeshua. Yeshua, 1.400 anos depois, celebrava o Pêssego e celebrava com uh, os discípulos dele, com pessoas que o acompanhavam, né? Ele era judeu, ele era filho de uma mãe judia e era também filho de Deus, porque ela concebeu através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. O, mas nesse meio período, 700 anos depois da saída do Egito, teve um profeta chamado Isaías, que escreveu longos textos. Ele escreveu 66 capítulos, e no capítulo 53, ele fala alguma. Eu não vou ler tudo, eu vou ler algumas coisas, né? Versículo 4, ele diz assim: certamente ele tomou, ele está falando de alguém que ia aparecer. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, nossos pecados. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Essa pessoa era Yeshua. E todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Yeshua, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro, depois chamado de Cordeiro de Deus, né? Foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Ele derramou, ele não foi morto, ele se entregou. O sangue dele foi derramado para nos cobrir, para pagar o preço do nosso pecado. É, isso é de uma emoção tão grande. Naquele tempo, eles precisavam o quê? De um mediador, de um sacerdote, e eles precisavam de um templo. No ano 70 depois de Cristo, esse templo, todos os templos foram acabados, destruídos. As riquezas do templo foram todas removidas. E aí não tem templo para fazer sacrifício, mas não precisa mais, porque Yeshua já fez o sacrifício de uma maneira completa, que não precisa ser repetida. Em Hebreus 9, no versículo 15, ele fala assim: por essa razão, Yeshua é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. A primeira aliança era o quê?
Você paga os teus pecados com sangue, substituído por um sangue de cordeiro, para não ser o seu sangue. E a nova aliança é: os teus pecados já foram pagos por Yeshua, que derramou o seu sangue uma única vez. Ele não precisa derramar mais. Ele já derramou de uma vez por todas. E nós temos que nos apropriar disso, nós temos que entender isso, nós temos que, de coração, declarar que a gente aceita esse sacrifício e declarar: Senhor, eu preciso do Senhor para continuar firme nesse novo caminho, nessa nova aliança. Não é lindo tudo isso, Adriana? Eu acho que eu falei demais, mas é tanta coisa linda, linda, linda. Ah, é O que que você me maravilhoso. diz? É maravilhoso, né? Porque eu acho que o Brit Hadashah dessa paraxá realmente bate com o que o Pessah, né, nos diz. E você disse muito bem isso, né? Eu gostaria só de ler um versículo do Salmo 107 e fazer uma oração por todos, porque eu acho que a gente já falou bastante. Espero que todos tenham gostado, Eu se falei interessado para bastante, ler, né? Tá certo. para ler a paraxá. Então, eu vou ler o 107, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Ou seja, o nosso Deus é maravilhoso. Vamos buscá-lo, vamos agradá-lo. Então, eu gostaria de orar. Pai querido e eterno, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, Senhor, comentando essa paraxá, Senhor. Peço que o Senhor abençoe os nossos ouvintes, espectadores, Pai, para que despertem interesse, Pai, em te buscar cada vez mais. É o que eu te peço, em nome de Yeshua. Amém. Amém, amém. Shabbat E shalom, pessoal. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Esse Shabbat é uma celebração especial, celebrando também o Pêssar, a passagem do Senhor, a libertação que ele promoveu. Shabbat Shalom a todos. Tchau, gente. Tchau, pessoal.